E o Internacional que ainda tenta fazer um movimento para uma liberação imediata do Borré ainda até o dia 4 de abril, que é quando fecha a janela de transferência aqui para o futebol brasileiro. E uma outra informação que eu quero te trazer é sobre Igor Coronado, meio atacante do Al Ittihad da Arábia Saudita, jogador que foi companheiro inclusive do Bruno Henrique e é um atleta que está conseguindo a sua rescisão de contrato com o Al Ittihad, está ficando livre no mercado e é um jogador que já chegou a ser sondado pelo Internacional. Eu quero te falar se tem algum interesse por parte do Inter nesse atleta, o Inter que não descarta trazer aqueles negócios de ocasiões, aquelas oportunidades de mercado. O nome do Coronado seria essa possibilidade. Um meio armador que pudesse, por exemplo, ser reserva do Alan Patrick. E hoje eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação, mas antes, para a vinheta. Bom dia, Colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações que é muito importante, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Inter que joga logo mais 6h30 da tarde contra a equipe do Guarani de Bagé, lá em Bagé. Num time que deve ser muito diferente daquele que venceu por 3-0 a equipe de Piranga. O D vai seguir ainda dando minutagem para todos os jogadores do elenco, até para eles pegarem uma carga física interessante. Então hoje a gente vai ver jogadores, por exemplo, que não jogaram muito tempo contra o Ipiranga. A gente vai ver, por exemplo, um pouco mais do Alário, vai ver um pouco mais do Pedro Henrique, vai ver, por exemplo, um pouco mais do Robert Renan hoje, do próprio Hugo Malo, vai ter ainda manutenção do gol por parte do Antony. O Bruno Henrique é um jogador que saiu no intervalo, então deve jogar hoje normalmente. O Gabriel é um jogador que ainda não estreou, talvez jogue, ou até mesmo o Rômulo. O Johan também deve ser um jogador que deve atuar durante a partida de hoje contra a equipe do Guarani, já que o Wanderson ficou durante quase todo o jogo na partida passada. O Luca também pode receber essa oportunidade. Na lateral esquerda acho que vai ter uma manutenção do René, mas eu não descarto daqui a pouco o próprio Cudê colocar um Carlos de Pena também, por que não? Mas enfim, vai ser um time bem diferente daquele que venceu por 3-0 a equipe de Piranga, muito pela viagem, muito também pelo gramado, que vai ser hoje um gramado que não vai estar em condições atuais, né? Não vai ser aquela condição, por exemplo, do estádio Beira-Rio, então tem todo esse problema, tá bom? Outra situação que eu quero passar para ti é também sobre a situação de contratações do Inter. Nesse momento, dois nomes vêm sendo muito cogitados, né? A gente sabe muito da lateral esquerda. O próprio Barcelos diz que até o momento não tem nenhuma negociação avançada com nenhum lateral esquerdo, e é verdade, o Inter não avançou nada ainda na contratação de lateral esquerdo, porque é muito difícil achar um lateral esquerdo hoje no mercado, e tendo que ser brasileiro, né, em função do limite de estrangeiros que está imposto hoje no Inter. E a outra posição, o primeiro volante, todo mundo sabe, segue sendo o Thiago Maia. Mas o nome que começou a ser colocado na pauta do Inter é o nome do Igor Coronado. Não foi só na pauta do Inter, mas na pauta de todos os clubes de futebol brasileiro, porque se esse cara vem pro Brasil, ele sobra no futebol brasileiro tranquilamente. O Igor Coronado, para quem não conhece, é um jogador que joga na equipe do Al Ittihad da Arábia Saudita, inclusive é muito amigo do Bruno Henrique, que é do Inter hoje. O Igor Coronado, ele tá rescindido no seu contrato lá com o Al Ittihad, está ficando livre no mercado e ele quer jogar no futebol brasileiro. Ele ainda não tem 30 anos, tá? Ele tem dupla nacionalidade, ele já jogou na Itália, no Palermo, e com ele jogando na Itália, ele conseguiu essa dupla nacionalidade, então hoje ele é italiano e brasileiro, mas não contaria como estrangeiro. O principal problema na contratação do Coronado, apesar de ser uma contratação que viria de graça sem custos, é o salário. Ele ganhava lá no Al Ittihad 2 milhões e 200 mil por mês. Ninguém do Inter ganha isso, né? O maior salário que o Inter vai ter vai ser o Borré, que vai chegar na metade da temporada com o mesmo salário do Valência, que é de 1,5 milhão. O Coronado ganha hoje 2 milhões e 200. Então, obviamente, ele sabe que para vir para o Brasil ele vai ter que se readequar financeiramente. Daqui a pouco ali consegue 1 milhão por mês. É um nome que o Inter já procurou, já sondou. Há muito tempo atrás o Inter já olhava o nome do Coronado desde o ano passado. Lembra quando o Inter procurava um meio armador na metade do ano passado, um cara ainda durante a Libertadores, após o Inter classificar contra a equipe do Bolívar? Então o Inter procurava naquele momento um meia atacante. E chegou a dado momento até o Inter tentar o Roberto Pereira, que é jogador da Udinese, argentino. Ele só não chegou para o Inter por causa da família. O Inter quase contratou o Roberto Pereira naquele momento, que é aquele argentino que inclusive jogou a Copa do Mundo de 2018 pela Argentina.
E agora o Inter sabe que precisa também de um cara para ser aquele substituto do Alan Patrick para quando o Alan não tiver à disposição. Coronado seria esse cara. O principal problema é o salário, né? Tu vai ter um cara no banco ganhando 1 milhão por mês. Então esse seria o primeiro problema e também a concorrência que muitos outros clubes do futebol brasileiro também estão interessados. Você falou, por exemplo, no Botafogo, no Corinthians e também até mesmo, por exemplo, no Palmeiras, que já teria olhado para esse jogador. Então vai ser também uma concorrência bem pesada dentro do futebol brasileiro pelo nome do Coronato. Hoje não existe negociação, mas o Inter está sempre atento àquela oportunidade de mercado, como disse o próprio presidente Alessandro Barcelos. Certamente o Inter vai dar uma olhada, vai saber se existe essa possibilidade de contratação, mas hoje é um nome muito fora da realidade para o Inter, principalmente pelo salário, mas é um cara que certamente vai sobrar no Brasil agora quando voltar. Sobre o Borré, tá bom? O Inter segue tentando. A gente teve a esposa do Borré nesses últimos dias que veio assim pela primeira vez, ela falou sobre essa mudança de áreas que vai ter em vir para Porto Alegre, né? Ela falou isso, a gente está em 30 de janeiro, ela já está falando sobre a mudança para Porto Alegre. O jogador está completamente já pensando no Internacional. O próprio presidente Alessandro Barcelos, uma entrevista que deu agora pro Duda, ele disse que conversa toda semana com o Borré pelo WhatsApp. Toda semana ele conversa com o Borré sobre essa vinda dele pro Internacional. O Inter segue tentando uma liberação imediata com o jogador, tem pessoas do clube do Inter envolvidas nisso. O próprio Frankfurt ainda segue tentando fazer essa intermediação para saber se existe essa possibilidade de vinda antecipada. O Inter tá muito otimista, tá? O que a gente tem nos bastidores do Internacional? O Inter acredita que o caso Borré vai ser o mesmo caso, o caso Charles Arangues, onde o Inter assina um pré-contrato com Arangues, dá 2 meses o Bayer Leverkusen libera o jogador. Porque se vocês forem lembrar, quando o Inter, ano passado, fecha o pré-contrato com Arangues, qual que era o ditado do Bayer Leverkusen? Não, o jogador vai ficar aqui até a metade do ano, tá recuperando a lesão, tá à disposição do Xabi Alonso, e depois a gente libera. Na metade do ano a gente libera, 6 meses ele vai ficar com a gente. Deu 2 meses, o Bayer Leverkusen liberou o jogador. O Inter acredita que o Werder Bremen vai fazer a mesma coisa. O Werder Bremen vai segurar o Borré até ali março, abril. É o que o Inter acredita que vai acontecer e depois vai conseguir o jogador. A janela de transferências vai até o dia 4 de abril, tá? 4 de abril é quando fecha a janela de transferência. Então o Inter tem até essa data para fechar com o Borré, para conseguir colocar o Borré no bid. O campeonato alemão vai até o dia 10 de maio. Mas a gente sabe que o Werder Bremen tá brigando para não cair. E o Borré hoje está sendo reserva por lá, porque o Werder Bremen ficou muito chateado com essa situação e colocou ele no banco. Então, nas próximas rodadas, agora os próximos 3 jogos, o Werder Bremen pega 2 confrontos diretos contra 2 times da parte baixa da tabela. Se vencer, basicamente descarta qualquer risco de ser rebaixado para a segunda divisão. E lá para março, já vai ter dado mais 6, 7 rodadas do campeonato alemão. Basicamente, o Werder Bremen já vai estar com a sua situação definida, a não ser que comece a acontecer uma catástrofe por lá e realmente eles voltem a brigar na zona. Mas hoje eles estão a 9 pontos da zona do rebaixamento, tá? Então o Inter tá muito otimista. O Inter acha que vai conseguir o Borré no mais tardar até abril. O Inter tá muito confiante que essa negociação Borré é uma negociação igual à do Charles Arangues. Os alemães estão fazendo a mesma coisa que o Leverkusen fez com o Internacional, por exemplo, no ano passado, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais suas informações. Valeu, falou e foi!